Beleza? Pessoal, é o seguinte, a gente vem aí ao longo das semanas meditando, né, a respeito do nosso papel como igreja, do nosso papel como cristãos, né? E esse ano de 2018 foi um ano assim, pesado. Principalmente por causa de quê? Por causa da política, por conta da polarização que houve, por conta das polêmicas que foram levantadas. E a gente vê e a gente percebe que esse ano foi um ano onde Deus, às vezes, ele passou a peneira. Não apenas nessa congregação, mas em diversas igrejas espalhadas no Brasil. Porque a gente vê que muitos se desviaram da fé, muitos abandonaram a igreja por conta da política, por conta daquilo que ocorreu durante esse ano todo aí. Então a gente entende que Deus passou a tesoura mesmo. Balançou a árvore para que aqueles frutos que já estavam podres e às vezes estavam ligados por poucas coisas nessa árvore, eles caíram. E, infelizmente, algumas pessoas se perderam no meio desse processo. E se você está aqui hoje, se você ainda congrega, se você ainda tem fé e esperança na igreja de Cristo, que é aquela que Deus vai vir resgatar, meu irmão, eu quero te falar que você é fiel, que você é daqueles que o Pai se alegra. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar aqui essa noite. Mas falar um pouco também a respeito da minha tristeza e da minha um pouco decepção com o que eu tenho visto, com o que é pregado, com o que é falado nos púlpitos, com o que é anunciado nas igrejas. A gente vê que o evangelho tem perdido a essência. A gente percebe que o chamado da igreja, ele tem se perdido ao longo dos anos. E frequentemente, o chamado, a vocação da igreja, ela vai se perdendo de tempos em tempos, quando há crises, principalmente. E nesse ano, como foi um ano de crise, principalmente aí por conta da política, a gente vê que o evangelho que é pregado nas igrejas, não falo todas, mas em sua grande maioria, ele é um evangelho que tem perdido a sua essência, o seu chamado. Valeu. Tem perdido o seu chamado e a sua essência. E aí, mano, eu fico vendo como que a gente é ninja em querer adaptar a igreja à nossa cultura. Como que nós queremos adaptar o evangelho a essa cultura caída. Uma cultura que em parte Deus vai redimi-la, mas que em parte ela vai se perder. E aí muitas vezes a gente quer fazer malabarismo, a gente quer usar técnicas de empresas, de crescimento, a gente quer usar técnicas de marketing, para a gente poder saber o que o nosso cliente quer receber. E aí a gente começa a fazer essa adaptação. Assim como uma empresa, ela para de vender o seu produto, ela para de ter a sua receita, ela começa a fazer um monte de coisa. Ela começa a buscar alternativas, ajuda externa, para poder entender o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, a igreja de Cristo tem também entrado nessa onda. Não, às vezes, que entender os tempos e épocas seja errado. Mas é necessário a gente andar em cima de uma linha do evangelho, daquilo que a palavra de Deus nos direciona. Porque senão a gente vai começar a tratar a igreja de Cristo e o evangelho como um produto que ele é fornecido para clientes que estão insatisfeitos com tantas outras coisas que estão aí sendo ofertadas no mundo. Então a gente quer adaptar esse evangelho, a gente quer tornar o evangelho mais atraente para o povo. E aí a gente quer passar uma maquiagem no evangelho. A gente quer maquiar, a gente quer passar um batom, a gente quer passar uma base, a gente quer passar um perfume, para esconder muitas vezes a verdade e a essência daquilo que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E aí esse é um dos problemas que nós temos enfrentado.
A gente quer fazer essas adaptações. A gente quer passar uma maquiagem. Mas o Evangelho de Cristo, ele vem para confrontar. Ele é a contracultura desse sistema. O Evangelho de Cristo não vem fazer você melhorar a sua vida, na perspectiva de que agora você tinha uma vida antes de Cristo e que agora, a partir de Cristo, o Evangelho vai vir para melhorar tudo aquilo que você já tinha antes. Vai fazer você ganhar mais dinheiro, vai fazer você não mais ficar doente, vai fazer você não mais ter dificuldade, problema na sua família. E pelo contrário, ele vai vir e vai potencializar, às vezes, tudo aquilo que você já tinha antes de receber o Evangelho. Então, se eu fiz uma faculdade, se eu fiz um curso, se eu era um bom marido, uma boa esposa, o Evangelho ele vai vir, ele vai melhorar um pouco a sua vida. E, mano, eu quero te falar que o Evangelho ele não vem para mudar e para melhorar a sua vida nessa perspectiva. Mas o Evangelho ele vai vir para mudar e para transformar a sua vida por completo. Ele não vai ser uma adição a uma vida que você já tinha antes. Mas ele vai substituir, mano, tudo o que você já viu e já viveu. Ele vai passar a ser a sua vida. O Evangelho vai ser a sua essência, de todo o seu ser. Por isso que Paulo fala que ele considerava tudo como perda para conhecer a Cristo. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha conhecido antes de conhecer a Cristo, a partir do momento que os olhos dele foi iluminado, mano, ele entendia que ele não sabia era nada. Apesar dele saber a lei de Moisés e o Antigo Testamento de cor, aquilo para ele, a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele resolveu deixar de lado um pouco para conhecer a Cristo. Então, às vezes, por isso que muita coisa não melhora na sua vida. No aspecto do evangelho puro e simples. É por isso que você, às vezes, está aí na igreja caminhando com Deus já há 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, e a sua vida ainda continua medíocre, no sentido de que você ainda não rompe e ainda não alcançou uma maturidade naquilo que Deus tem reservado para você. Você ainda é uma criança, você ainda é um menino que dá birra quando as coisas não acontecem da forma que você quer. Então o evangelho ele vem para substituir toda a nossa vida. Não é uma adição, não é uma subtração, mas ele vem para transformar todo o nosso interior. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perder. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, ele vai perder ela. E aí a gente vai andando. E a gente percebe também que a gente tem trocado o essencial pelo acessório. O Evangelho de Cristo, ele está sendo trocado por aquilo que é a essência de Cristo, por coisas que são acessórias e passageiras. Então, você pode perceber uma coisa. Isso eu falei alguns domingos atrás aí. Muitas pessoas estão preocupadas com o entretenimento que a igreja vai trazer para ela. Eu vou na igreja se tiver uma programação especial ou se tiver algo diferente, porque é chato, né? É a mesma coisa, todo domingo. É louvor, é palavra, é aviso, fala de dinheiro. E aí, assim, para quebrar um pouquinho, a gente precisa mudar um pouco, né? E aí a gente começa o quê? A trocar a essência daquilo que é o Evangelho de Cristo por coisas acessórias. E essas coisas acessórias e passageiras que eu falo aqui agora são o entretenimento. Eu não tenho nada contra entretenimento. Eu acho que as artes elas podem ser usadas a favor do reino de Deus para transmitir a mensagem do Evangelho com certeza. Intervenções artísticas e tudo mais que a gente pode imaginar aí para a gente poder ter uma forma de comunicar o Evangelho, isso é muito bom. Eu creio que Deus usa isso. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente está treinando o povo para receber apenas o entretenimento. E aí deixa a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é a pregação da palavra,
em segundo lugar. Então há mais empenho, há mais investimento em promover entretenimento do que a exaltação da palavra de Deus. E aí, mano, eu repito isso que eu falei da outra vez. Se você quer entretenimento, velho, você está no lugar errado. Porque a igreja não é o lugar de entretenimento. A igreja não é o lugar onde você vai vir e vai receber um produto de acordo com o seu gosto. E aí, esse entretenimento, você pode achar, mano, em vários lugares. Mas na igreja, isso deve ser algo acessório e não essencial. Se você quer entretenimento, você pode ir lá no Teatro de Uberlândia, no Teatro Municipal. Você pode ir ali na praça da antiga prefeitura. Tem vários lugares onde vai te fornecer muita coisa legal, bacana, que você vai curtir, você vai ficar ali de boa, relaxado, você vai começar a segunda-feira de boa. Mas, se você vem e se você passa a buscar a igreja e o evangelho, como você busca um entretenimento para a sua vida, mano, você vai se frustrar. Porque o entretenimento, ele não tem o poder de transformar o seu coração que a palavra de Deus tem. E aí a gente começa também a substituir o foco, que é Cristo, em pautas políticas e ideológicas. Então Cristo, ele não passa a ser mais o centro da nossa reunião. Mas a gente se reúne agora para discutir em qual candidato a presidente eu votei e você votou. A gente começa a brigar e às vezes, agarrar nos cabelos por conta de ideologias. E aí, o foco, que é Cristo, ele deixa de ser o principal e o essencial nessas reuniões. E a gente precisa recuperar isso. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho e à essência das nossas reuniões, dos nossos encontros. Porque muitas vezes a gente confunde, né, comunhão com lazer. A gente confunde comunhão com atividades que vão nos trazer benefícios extra. E aí é importante a gente relembrar que comunhão é aquilo que traz Cristo para o centro. É aquilo que comunica Cristo para o meu irmão. Como está lá em Atos 2. A essência da comunhão é aquilo, eles tinham tudo em comum, eles se reuniam de casa em casa, compartilhavam pão, eles andavam juntos, eles oravam uns pelos outros, eles cantavam a Deus. Então a essência da comunhão é quando ela traz Cristo para o centro. Se a gente se reúne apenas para falar mal uns dos outros, se a gente se reúne apenas para discutir política, mano, não chame isso de comunhão. Chame isso de um encontro, chame isso de um jantar, de um almoço, de qualquer coisa, mas não chame de comunhão. Porque às vezes as reuniões que nós fazemos com pessoas do mundo, elas edificam mais do que as reuniões que nós fazemos quando a gente se reúne. Porque às vezes a gente só sabe falar mal do outro. As nossas reuniões só fazem mal do que bem. Por quê? Porque Cristo não está no centro. Nós podemos trazer os nossos problemas, as nossas dificuldades, compartilhar as nossas angústias, mas para que haja uma canalização para aquilo que é a palavra de Deus. E não para só a gente ficar reclamando da vida. Nossa, minha semana foi difícil demais. Nossa, a minha também. Não, mas isso está difícil, né? Não, está demais. E aí a gente abraça junto e cai no buraco todo mundo. E aí a gente não se lembra que quando a gente se reúne, é para a gente se lembrar daquilo que nos traz esperança. É para que quando o meu irmão começar a desabafar as dificuldades da sua vida, eu posso falar, meu irmão, está difícil, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Meu irmão, está faltando dinheiro, vamos trabalhar mais. Vamos distribuir currículo aí para a gente poder, às vezes, mudar de emprego. Se o dinheiro não está dando para pagar as contas, vamos fazer um serviço extra. Mas não para a gente ficar reclamando, e, ai meu Deus, está difícil, não. Vamos fazer o corre junto, vamos se ajudar. Então entendam isso, entendam.
E o que nos une deve ser Cristo, e não as nossas ideologias humanistas, para camuflar a nossa vontade de viver do jeito que a gente quer, sem ser cobrado. Então, galera, o que nos une tem que ser Cristo. Caso contrário, a gente vai viver em pé de guerra. E dito isso, eu queria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. No culto de exposição bíblica de quarta-feira, a gente está estudando Efésios. E está pesado, assim, está doido. Porque em uma hora aí, o Ari e os meninos eles estão destrinchando 5, 7 versículos, 8 versículos no máximo. E tem sido um mergulhar muito grande na palavra de Deus. Então, se você tem disponibilidade de vir quarta-feira, 7h30, tem sido um tempo assim extraordinário. Ou se você não pode, tem no YouTube um canal exclusivo da exposição das Escrituras, que você pode assistir depois, que é muito legal. E Efésios, capítulo 4, que a gente vai ler aí, segura um pouquinho aí. Eu vejo que Paulo ele enfrentou um pouco daquilo que a gente enfrenta hoje como igreja. E aí eu entendo a igreja não apenas esse lugar, mas a igreja de Cristo. Porque Paulo, ele pregou o evangelho, ele foi um missionário que espalhou a mensagem de Cristo por toda a região ali que ele estava. E Efésios foi uma cidade pesada também. Foi uma cidade difícil. Eu acho que ela só não ganha de Coríntios, porque Coríntios, os negros lá abusou, né? Galera lá pisou no tomate mesmo. Mas Efésios é uma carta que Paulo ele dirige à igreja. Então a base do ministério, até um parênteses aqui, a base do Ministério Sal da Terra está em Efésios 4, no livro de Efésios, porque Efésios é uma orientação de Paulo para a igreja. E aqui especificamente para a igreja de Éfeso. E a gente vai ver, e eu percebo um pouco da dificuldade que Paulo estava enfrentando quando ele estava pastoreando aquele povo de Eféso. Porque Éfeso, só para vocês se contextualizarem, hoje é onde fica a Turquia. Era a capital da província romana da Ásia. E ela era uma das 5 maiores cidades do Império Romano. E em Éfeso, estima-se que tinha mais ou menos 500 mil habitantes, 500 mil de pessoas. Então ela era uma das 5 maiores cidades do Império Romano, por conta disso, porque tinha muita gente. Uberlândia deve ter o quê? 700 mil, né? Por aí, 600? Então a gente pode ter uma estimativa de tanto de pessoas que tinham naquela cidade. Não era uma cidadezinha, não era uma currutela que Paulo estava pastoreando, mas era uma cidade grande. E lá em Éfeso também tinha um porto que era extremamente importante para a região. Um porto que movimentava o comércio, movimentava toda a indústria local. Era um porto extremamente importante e estratégico que estava localizado também em Éfeso. E Paulo ficou ali por mais ou menos 3 anos. A gente vai ver isso lá em Atos 19 e 20. E Paulo, quando foi pregar o evangelho ali naquela cidade, depois vocês leiam lá Atos 19 e Atos 20, a gente vai ver que Paulo foi usado muito por Deus através de prodígios, de sinais, de maravilhas, porque aquele povo era um povo que tinha uma cultura e tinha uma vivência muito grande. Então eu imagino que Deus capacitou Paulo para fazer um auê ali naquela cidade, porque fala que as pessoas traziam os enfermos e só de encostar na roupa de Paulo elas eram curadas. Fala que eles expulsaram um demônio de uma menina lá que fazia adivinhações, e os caras que cuidavam desse comércio, que gerava muito dinheiro,
ficaram grilados, porque desestabilizou todo um comércio local de adivinhações. Então criou um tumulto muito grande ali. E foram muitos sinais que foram feitos ali. E a gente vai ver também que lá em Éfeso tinha o culto da deusa Diana. E havia um templo imenso construído para essa deusa. E fala-se que esse templo, nessa época, era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, galera, o negócio lá era esquisito. A galera fazia peregrinação do mundo inteiro para ir até esse templo para adorar essa deusa Diana, que, abre um parênteses aqui também, era a deusa da fertilidade, que eles cultuavam. E lá também havia muitas escolas filosóficas. Havia muitas escolas de mágicos e de outras religiões que também eram misturadas ali. E também havia um teatro para 25 mil pessoas. Então, vocês imaginam o contexto. Aonde Paulo foi enfiar as mãos? Aonde que Paulo foi se meter? Éfeso era uma cidade grande. Era uma cidade que tinha uma grande diversidade cultural, ideológica, de religiões. Não era qualquer cidadezinha. Não era qualquer coisa. E diante disso tudo, Paulo escreve aqui. O capítulo 4, vamos ler lá agora. Efésios 4, a partir do versículo 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Até aqui. Então, no meio desse contexto todo que Paulo estava ali, que Paulo havia pregado o Evangelho, aliás, agora ele estava escrevendo uma carta preso, ele fala, olha gente, eu suplico para vocês, eu imploro, pelo amor de Deus, é isso que ele está falando nesse rogo-vos aqui, suplico, pelo amor de Deus, presta atenção na forma que vocês estão vivendo. Vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. E aqui eu entendo a crise de Paulo, porque aquela galera estava se perdendo com tanta informação que ela tinha, com tanta opção que esse povo de Éfeso tinha. Eles estavam ficando meio que desnorteados e perdendo a essência e o foco daquilo que era a mensagem que Paulo tinha trago para aquele povo. E aí ele fala, olha, pelo amor de Deus, lembre do chamado de vocês. E esse é o apelo que eu quero fazer aqui essa noite. Pelo amor de Deus, lembrem do chamado de Deus para a nossa vida. Lembrem do chamado. Lembrem da vocação de vocês. Vocês não foram chamados para militar esquerda ou direita. Vocês não foram chamados para militar uma ideologia X ou uma ideologia Y. Vocês foram chamados para anunciar as obras de Deus. Vocês foram chamados para anunciar a vida onde há morte. Vocês foram chamados para trazer vida aonde não há vida mais. Olha, se lembrem em como o Evangelho chegou até vocês, como que vocês estavam. E aqui Paulo, eu imagino agora, Paulo escrevendo lá e tentando formar a imagem na cabeça dele. Fala, olha, quando vocês estavam aí, quando eu cheguei, olha a perversidade que era essa cidade. Olha quanta informação vocês tinham, quantas opções vocês tinham. Mas o Evangelho veio com poder. Não veio meia boca. Não veio um Evangelho aquém, algo paia, algo simples. Mas especificamente em Éfeso, o Evangelho veio com poder. Veio com sinais, veio com maravilhas. O povo viu. E lá em Atos 19, 20 vai falar isso muito bem, que as pessoas ficaram atemorizadas com a autoridade que Paulo tinha, com o poder que era realizado.
Para vocês terem uma noção, as pessoas que se convertiam ali, que eram mágicos e bruxos, eles pegaram todos os seus livros e jogaram numa fogueira para queimar. E aquilo foi um escândalo na época. Por quê? Porque lá em Atos 19 vai falar o valor que isso representava. Era milhões, se a gente for transferir para a nossa moeda de hoje. Pensa você queimar livros que totalizam milhões de reais, era isso. E a galera, tipo assim, elas se convertiam e, mano, não queria saber de mais nada. Bruxaria, não quero saber mais. Feitiçaria, não, acabou. Pegou tudo, tacou fogo. Acabou. E aí parece que, com o passar do tempo, esse povo foi se esquecendo dessas coisas. Essa galera foi se distraindo com muitas coisas. Foi perdendo a essência daquilo que a mensagem de Paulo tinha trago a eles. E aí ele faz esse apelo. Olha, lembra do chamado. Lembra do chamado, lembra da vocação de vocês como igreja. E aí como que a gente pode manter esse chamado? Como que nós podemos manter viva a chama do evangelho no nosso coração frente a uma cultura hoje que te oferece muitas coisas, que te oferece muitas opções? Olha, eu vou falar um negócio para você, o evangelho, mano, é loucura para aqueles que não entendem. E crer na mensagem da salvação é loucura. Um homem racional, pensando racionalmente, ele não recebe essa mensagem. Porque ela dói, ela confronta. A gente quer uma igreja que inclui, mas nós não queremos uma igreja que exclui o nosso pecado, que aponta o nosso pecado, que condena a nossa falha. Como que nós podemos manter viva a chama do evangelho no nosso coração? Primeiro ponto que Paulo fala, olha, vocês precisam ser humildes. Sejam humildes. Sem humildade, vocês não vão conseguir. E aí entendam essa humildade aqui, não aquele sentimento de, como se diz o Junão do Sky Metal, né, de se autocoitadar. Do cara ser humilde e falar, nossa, velho, sou humilde, né? Oh, meu Deus. Um carrinho, uma casinha, um empreguinho, tudoinho, né? A gente reduz a humildade, a gente se compadecer, né? Mas não. A humildade que Paulo está rogando a galera aqui para ter, sabe qual que é? É a de se considerar inferior ao seu irmão. É de você considerar o outro maior que você mesmo. É você considerar Cristo maior que os seus próprios interesses. Sem isso, meu irmão, você vai viver em pé de guerra. Sem você considerar o seu irmão maior que você, sem você ter um coração quebrantado para o seu irmão e para Deus, você não vai conseguir manter o foco em Cristo. Porque uma hora ou outra, alguém vai pisar no seu calo. Alguém vai falar alguma coisa que você não gosta, alguém vai te decepcionar. E aí, se você não tiver esse espírito de humildade que Cristo Jesus teve, que se humilhou e que se esvaziou de si mesmo, e que se entregou por nós, mesmo nós não merecendo, meu irmão, vai ser uma questão de tempo, e você também vai se perder. E a base dessa humildade deve ser o amor. Sejam sempre humildes e amáveis. Tem que ser o amor. O amor que está lá em Coríntios. O amor de Deus. Não esse amor que é cantado aí na música sertaneja. Não o amor que é cantado aí no funk. Mas é o amor de Cristo. É o amor de Deus. E aí no versículo 3, ele dá o segundo ponto. E que aqui eu gosto de usar a versão NVI, que ele fala. Deixa eu abrir aqui. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oh, Deus. Vai passar, vai passar.
Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E aqui, esse suporte, por muitos anos eu achava que esse suportar o outro era naquele sentido de, tem um irmão chato, enjoado, eu vou suportar ele porque Deus está falando, né? Eu tenho que suportar ele porque a palavra de Deus fala, então ele é chato, ele é enjoado, ele fala coisa que não deve. Então, assim, para eu não cortar os papos com ele, né, que é o que a gente costuma falar, eu vou tolerar. E aí, por muito tempo, eu achei que era isso, mas não é, gente. Esse suportar, esse suporte, é você ser aquele que vai dar o suporte para o seu irmão crescer. É que na hora que ele estiver fraco, você vai chegar até ele, vai abraçá-lo. Quando ele não tiver força para andar com as suas próprias pernas, você vai caminhar com ele, você vai colocar ele nas costas e vai andar junto. É você dar esse suporte para que o outro alcance a maturidade de Deus. Humildade. Ser suporte. Será que você tem sido humilde em considerar o outro superior a você mesmo? Será que você tem sido esse suporte na vida do seu irmão? Ou você tem achado que você tem que tolerar ele? É suporte, é ajuda. E Cristo já nos uniu. A unidade que Cristo promoveu na cruz, ela já foi feita, mano. O nosso esforço agora não é para produzir unidade. O nosso esforço agora é para conservar essa unidade. Porque Ele já conquistou na cruz. Ele já entregou o seu Filho por nós, para que a gente pudesse agora fazer parte da família dele. E a unidade que nós precisamos é manter ela. O esforço que a gente precisa fazer é manter essa unidade. E aí, esse esforço, mano, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Porque ele deve ser uma força além daquilo que o meu corpo e a minha alma é capaz de suportar. Sabe por que eu falo isso? Porque se não houver um esforço sobrenatural com o auxílio do Espírito Santo de Deus, a gente nunca vai querer e nós nunca iremos dispor o nosso coração para a comunhão. A gente sempre vai dispor o nosso coração para o entretenimento. A gente sempre vai ter força, vontade, dinheiro, recurso, alegria, ânimo, para fazer um monte de coisa. Mas se não houver um esforço para preservar essa unidade, mano, a gente vai se perder. E isso não é algo que a gente consegue por osmose, não é algo que a gente consegue por telepatia, mas é por esforço. Esse esforço é a cola que une uns aos outros. A unidade ela só existe quando eu entendo que eu preciso do meu irmão para ser um com ele. Não tem como haver unidade sozinho. Então o chamado de Paulo aqui para esse povo é esse: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Meu irmão, às vezes a gente está andando em pé de guerra uns com os outros, porque a gente perdeu esse vínculo da paz. Porque o nosso esforço, ele é apenas para coisas que nos agradam. O nosso esforço em estar junto é apenas para fazer coisas que massageiam o nosso ego, que fazem bem para nós. E aí a gente menospreza, e aí a gente deixa de lado aquilo que é essencial, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é aquilo que vai trazer paz para o nosso coração, que é aquilo que vai juntar todos nós, e que vai dar um propósito, um sentido, e vai nos lembrar que há um só corpo, um só Espírito, um só chamado e uma só esperança. Há um só corpo. Abre lá em Efésios, capítulo 12.
Efésios não, Hebreus capítulo 12. Desculpa. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1. Hebreus 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Até aqui. Mano, aqui está o segredo. Por que a gente tem desanimado? Por que a gente tem desistido do nosso chamado como igreja? Porque nós estamos perdendo o foco naquilo que é essencial e naquilo que é importante, que é Cristo. Nós estamos trocando o evangelho por várias outras coisas e às vezes a gente nem está percebendo. É só você olhar no Facebook, é só você olhar no Instagram. Véi, se a galera postasse o tanto de coisa sobre política e sobre ideologia, postasse a respeito do evangelho, a respeito da palavra de Deus, mano, a mensagem ela ia se espalhar de uma forma muito grande. Mas sutilmente o diabo está distorcendo. Sutilmente o diabo está roubando aquilo que deveria ser a essência da nossa vida. Então, meu irmão, tome cuidado. Guarde seu coração. Eu não estou falando aqui também que a gente não deve discutir essas coisas, que a gente não deve conversar sobre isso. Mas nós precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. O Evangelho de Cristo deve estar em primeiro. A palavra de Deus, ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E aí, sabe por que você está desanimando, você está cansando? Porque essas coisas estão tomando lugar no seu coração. É tanta decepção que você vê, é tanta informação que você absorve, principalmente da internet, que isso vai roubando a sua energia de tal forma que você não percebe. E aí você está fraco, mas quer passar uma maquiagem e falar para todo mundo que está tudo bem. Aí você está sem força, e aí você se afasta da comunhão, porque o seu foco perdeu o lugar em Cristo Jesus. E muitos estão se perdendo por conta disso. E essa noite a gente queria encerrar aqui e orar nesse sentido, nesse aspecto, para que a gente possa lembrar o nosso chamado como igreja. Qual é? Proclamar as virtudes e a glória daquele que nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino da sua luz. É nós sermos sal da terra, luz do mundo, lá fora. É nós nos esforçarmos para sermos os melhores funcionários da empresa. É para a gente fazer o melhor produto que as pessoas possam consumir. É a gente se esforçar em ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Isso tudo tendo a visão do evangelho, tendo uma cosmovisão cristã e não uma cosmovisão política, ideológica. Uma visão de Cristo, enxergando todo mundo com os óculos de Cristo. Mas enquanto você estiver com os óculos das ideologias que são pregadas nesse mundo, meu irmão, vai ser uma questão de tempo e você vai se perder. Assim como muitos se perderam. Assim como muitos desanimaram.
Então, no nome de Jesus, gostaria de chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. O que tem feito você perder o foco? O que tem feito você pensar em desistir? Mano, se eu não guardar meu coração, a tendência em desistir, ela é semanal, ela é diária. E se eu não guardar meu coração, isso toma um lugar, isso nos tira do caminho. E só para vocês terem uma noção da gravidade da igreja de Éfeso, ela está lá em Apocalipse. Ela é uma das cartas que Deus se dirigiu na revelação que deu a João. E sabe o que foi o que Deus chamou a atenção da galera lá? Olha, tenham cuidado para que vocês não percam o primeiro amor. Olha, tomem cuidado para que vocês não percam o primeiro amor. Para que o evangelho que vocês receberam, com poder, com glória, com revelação, ele não se perca ao longo do tempo. Porque essa galera aqui recebeu o evangelho de uma maneira poderosa, de uma maneira incrível. Mas eles se perderam, em meio a tanta diversidade, em meio a tanta informação que eles tinham. Então essa noite, meu irmão, é uma noite de você rever as prioridades, de você rever aquilo que tem roubado a sua energia, roubado as suas forças, que tem sugado o seu ânimo. Que falar para você, esse negócio cansa. Esse lance de política. Eu tô sem entrar no Facebook, já deve ter um mês. Porque eu percebi que estava me fazendo mal. Porque eu percebi o tanto que o povo não consegue dialogar, não consegue conversar, não consegue considerar o outro como irmão, como a palavra de Deus fala. E como às vezes a gente também começa a ter um posicionamento contrário àquilo que a palavra de Deus fala. Então eu tomei essa decisão. E para que seja algo prático, eu queria que você, essa noite, estabelecesse algo que você pudesse abrir mão. Se você tem percebido que algo tem te fazido mal. Se algo tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Que você faça um jejum disso. Você estabeleça um tempo com Deus. E que você tire esse tempo para orar, para buscar, para voltar o seu lugar, o seu coração para o eixo. No nome de Jesus.